Se ajeitando aí. Acho que todo mundo voltou. Oi, gente. Me escutam? Sim. Ok. Então, deixa eu compartilhar minha tela de novo. Já estamos terminando, tá? Estamos indo para o fim. Toda essa questão de desenvolvimento que vai afetar além dessa cadeia alimentar. Aqui só para mostrar para vocês, mais ou menos, né, assim, numa imagem, como é que funciona, esse microplástico, ele também afeta a questão de fixação de gás carbônico pelos organismos marinhos. Como todo mundo sabe, o pulmão do mundo não é a Amazônia, mas não é por isso que a gente vai destruir ela, né? Mas os oceanos são os maiores produtores de oxigênio que tem no nosso planeta. E aí, como que funciona? Esse gás carbônico, ele fica dissolvido, tá, nessa superfície aqui do oceano, e aí aquele fitoplâncton, que são aquelas algas que estão presentes ali, elas vão capturar esse gás carbônico para fazer a fotossíntese, tá? Depois ele vai servir de alimento ao zooplâncton, e esse zooplâncton, tá, ele vai acabar morrendo posteriormente, ou as fezes, por exemplo, desse zooplâncton, que vão conter esse carbono também fixado, elas vão ser eliminadas e elas vão se depositar, então, no fundo dos oceanos. E ali vai ficar, né, por muito e muito tempo. O que acontece quando a gente tem um microplástico presente nesse ambiente? Ele vai afetar toda essa cadeia aqui, tá? Então, toda essa cadeia aqui vai ser afetada. Esse microplástico, ele vai reduzir essa capacidade de fixar carbono lá pelo zooplâncton, tá? Pelo fitoplâncton, desculpa. Então, essa capacidade de fixação, ela vai ser afetada drasticamente. Com isso, o transporte desse carbono também pelo zooplâncton vai ser afetado, né? E, consequentemente, vai afetar também a reprodução desses indivíduos. E a gente sabe que eles são a base da cadeia alimentar marinha. Se não tem eles, não tem o que ter depois, né? Então, só para mostrar um pouquinho, exemplo. Para mim, Paula, ficou mudo o seu som. Eu estou tentando colocar para não ficar mudo e não tá. Gente, vocês não viram nada do que eu falei. Não, só agora. Mas deu certo. Vamos voltar. Tá, eu volto, tá? Não, pode continuar, foi bem rapidinho. Tá. Não, aqui eu estava só mostrando, então, né, o que o microplástico ele afeta nessa cadeia alimentar marinha, tá, gente? Então, depois eu posso passar também. A Isa já tem esses slides, tá? Ela pode mandar para vocês se vocês quiserem, e aí vocês olham com mais calma. Mas aqui só mostrando, então, o que ele afeta, tá? Nessa cadeia alimentar marinha, e a gente sabe que o zooplâncton e o fitoplâncton são a base dessa cadeia alimentar nos oceanos. Falando sobre o bisfenol A, o que ele tem a ver, né, com tudo isso que a gente estava falando, esse bisfenol A, ele é um dos componentes de muitas coisas que a gente tem em casa, ele é um dos componentes, tá? Então,
ele vai ser um componente de policarbonatos, resinas epóxi, recipientes, então aqueles potinhos plásticos que a gente usa para guardar comida, garrafas de plástico, latas de conserva, visores de capacete, janelas, né, de aviões, lentes de óculos, gente, é muita coisa. Mamadeira, garrafão de água, tá? Muitas coisas tem o bisfenol A como um composto, tá? Como um composto na fabricação, então, desses materiais. Só que o que tem a ver esse bisfenol A? Esse componente aqui, esse aqui é o bisfenol A, tá? Esse aqui é a molécula dele. Esse bisfenol A, ele é muito parecido com o hormônio feminino e o hormônio da tireoide, tá? Ele é muito parecido com esses hormônios aqui. Mas o que tem a ver esse bisfenol A parecido com esses hormônios? O que acontece não foi comprovado ainda, né? Não tem uma comprovação científica assim 100% certo, né, do que ele pode fazer no nosso organismo, mas como ele é parecido com esses hormônios, ele pode impedir que os hormônios funcionem de maneira correta. Então, ele pode bloquear aqueles hormônios. O nosso organismo vai reconhecer o bisfenol A como um hormônio, só que ele não é um hormônio. E aí, o que é o hormônio mesmo que precisa funcionar, ele vai acabar não funcionando. Tá? Então, ele pode afetar o sistema endócrino, aumentando ou diminuindo, né, a ação desses hormônios que o nosso corpo produz. Tá? Então, pode trazer problemas como infertilidade, no desenvolvimento de órgãos, então trazer modificações, né, nesse desenvolvimento dos órgãos, causar endometriose, câncer. Tudo isso são problemas que podem vir a ser ocasionados por esse bisfenol A. Tem como a gente fugir dele? Só se a gente comer ou tomar as coisas tudo em mamadeira, tá? Porque os compostos, né, os materiais que foram proibidos de serem fabricados A são materiais que gestantes, que lactantes utilizam, né, e que bebês até uma certa fase da vida, então de 0 a 3 anos mais ou menos, né, que eles utilizem, então esses produtos. Oi? Como assim, tendo aula essa hora? Você é besta, é? Pessoal, tem gente com o som ligado. Então, esses materiais, eles foram proibidos essa composição aqui na fabricação deles, tá? Então, lá em 2010, a Dinamarca acabou proibindo, então, que produtos, né, que tivessem o destino a essas crianças fossem produzidos com esse composto. Em 2010 também a França acabou entrando nessa, e aqui no Brasil a Anvisa proibiu a venda de mamadeiras e utensílios para lactantes, tá? Lá em 2012. Então, que tivessem essa composição. Aqui tem o cartaz até, né? Diga não ao bisfenol A, a vida não tem um plano B. Então, 100% comprovado não tem, tá? 100%, assim, exatamente que problemas que podem causar ao nosso organismo não tem, mas, né, isso aqui já é uma maneira de reduzir esses riscos, tá? E o que a gente pode fazer, então, depois a gente falou disso, a gente falou dos resíduos, né, de tudo isso que está aumentando aqui na pandemia, o que isso pode, que a gente pode fazer para ajudar o nosso meio ambiente? Isso aqui a Isa vai falar um pouquinho melhor para vocês, tá? Separação correta, reciclagem, os 5 R's, né? Repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar. E a gente pode também fazer uma compostagem. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre compostagem, onde a gente utiliza sobras de origem vegetal, né, para fazer adubo e a gente poder, então, cultivar outros alimentos. Então, a gente tem os alimentos, os restos viram adubo, né? Esse adubo aqui
virou um composto orgânico e serve, então, para a fertilização de outras plantas. Mas não é tudo que a gente consegue utilizar nessa compostagem, tá? Então, aqui, materiais que a gente pode utilizar para fazer uma composteira em casa, por exemplo, frutas, legumes, verduras, né? Isso aqui a gente consegue utilizar. O que deve ser evitado, digamos assim? A gente tem que ter um cuidado maior, né? Flores e ervas aromáticas, guardanapos e papel toalha. Ah, mas é papel, ele vai se decompor. Sim, mas não é tão adequado para esse processo aqui, tá? Queijo, alimentos cozidos, frutas cítricas, então a gente tem que evitar esses tipos de materiais aqui. E aqueles que a gente não pode utilizar numa compostagem: carnes, óleos, fezes, né? Papéis higiênicos, papelões, massas, arroz, isso aqui a gente não pode utilizar. Essas composteiras, elas podem ser feitas em casa, você pode comprar, por exemplo, vários baldes, né? E você pode fazer com baldes. Até na nossa escola, teve um grupo uma vez que fez com aqueles galões que vem óleo dentro. Então, restaurantes compram óleo em galão, né? Galão bem grandão, não sei se vocês estão me vendo, mas são galões grandões, e aí eles reutilizaram esses galões para fazer uma composteira, né? Então, a gente vai ter, numa primeira parte, esses restos orgânicos, depois a gente vai ter ali terra, que a gente vai colocar um pouco de terra, minhoca, ó, 10. Provavelmente vocês já ouviram falar que terra que não tem minhoca, ela é muito dura, né? Ela é muito rígida, é difícil de nascer alguma coisa ali. Por quê? Porque as minhocas conseguem fazer tuneizinhos no meio dessa terra, conseguem oxigenar esse solo e conseguem adubar ele também, tá? E aí o líquido que vai ser gerado, ele pode ser diluído em água e utilizar para regar as plantas também. Vai ser formado, além do adubo, um líquido que você pode utilizar, diluindo ele corretamente, você consegue utilizar para adubar, então, outras plantas, tá? Aqui, algumas das referências que eu utilizei para preparar essa aula aqui para vocês. E muito obrigada pela atenção. Dúvidas, perguntas, tá? Que não ficaram bem esclarecidas, vocês podem me pedir. Então, aqui está o meu contato, caso alguém queira conversar comigo, tá? E muito obrigada. E agora eu passo a bola para a Provisa. Oi, gente. Boa noite de novo. A Renata falou que a internet dela caiu, mas que se ela se voltar, ela volta para nossa aula também, certo? Mas algumas pessoas entraram, acho que, não sei se estavam na monitoria e chegou agora, certo? Teve até alguém que estava, acho que, ouvindo o áudio, alguém falando que estava estudando uma hora dessa, vendo aula. É isso aí, gente. É uma aula diferente, né? Que às vezes não dá tempo de passar em sala, e com certeza vai fazer um diferencial, né? Quando chegar o vestibular, chegar alguma coisa que tiver uma redação sobre os assuntos que a gente trata aqui ou no Bill da Quarentena, vai falar, nossa, ainda bem que eu assisti, né? Bom, eu vou começar então a minha parte agora. Eu prometo que eu não vou ser muito extensa. Eu vou falar mais sobre a parte de reciclagem, certo? Vou falar um pouquinho de lixo, mas principalmente sobre reciclagem. Lembrando que eu trabalho com ecologia de morcegos, eu não trabalho com reciclagem, então eu tive que pesquisar um pouco para fazer essa aula para vocês, certo? Eu vou compartilhar os slides com vocês, mas tem mais imagens e eu vou falar bastante. Deixa eu só colocar aqui a aula. Se por acaso, gente, eu acho que eu vou acabar antes de cair. Mas se cair de novo, a aula é só voltar pelo mesmo link. E lembrando que eu tô gravando. Então a aula vai ficar disponível no YouTube também, certo? Tava já morrendo de saudade dessas aulas e dos alunos também. Hoje eu acho que o pessoal não conseguiu mesmo, não teve tempo, né? Mas muitas vezes vem gente até de outros estados, bem legal. Bom, então a gente vai falar sobre reciclagem. A professora Paula, ela colocou também o Instagram dela, para vocês seguirem também. Eu marquei ela lá no post do Instagram da Bio e postei no Stories também, para vocês seguirem o Instagram dela, certo? Bom,
Então, vamos falar sobre reciclagem. Mas antes da gente falar de reciclagem, a gente vai falar um pouquinho de lixo, certo? Quando a gente está falando de lixo, a gente fala de lixo que, de modo geral, é qualquer resíduo, certo? Que vai ser provocado pelas atividades humanas, certo? Bom, principalmente quando a gente está falando de lixo urbano. Nós vamos ver que não é só o lixo urbano, que existem outros tipos de lixo, mas hoje o foco mais vai ser no lixo urbano mesmo. Sempre quando a gente pensa em lixo, a gente pensa em sujeira, coisa que não tem valor, poeira, coisa que a gente simplesmente tem que descartar, certo? Só que não é bem assim. Se a gente for pensar, muito do que a gente acaba descartando, ele pode ser reaproveitado. Inclusive, no planeta todo, a gente despeja mais ou menos 2 bilhões de toneladas de lixo. E nós temos que pensar que a gente só tem um planeta e que as substâncias, elas não desaparecem do além. Elas simplesmente vão se acumulando. Então, todo o lixo que essa humanidade vem produzindo ao longo dos séculos, ele está aonde? No nosso planeta, certo? Então, a gente precisa de destinos adequados, porque senão vai chegar um momento que a gente não vai ter mais da onde colocar e não vai ter mais da onde tirar recursos também, certo? Eu não sei se vocês viram, essa semana chegou o ponto limite, que se a humanidade ela continuar da maneira que tá, não vai ter como a gente voltar para a gente conseguir deixar para as próximas gerações todos os recursos naturais que a gente tem disponível na nossa geração, certo? E quando a gente fala de lixo, como não é todo lixo que é inútil, muito do lixo a gente consegue utilizar, a gente se refere a essa parte do lixo que a gente consegue utilizar como resíduos sólidos. Então, uma maneira mais correta da gente falar de lixo é resíduos sólidos, certo? Bom, os tipos de lixo que existe. A gente tem os lixos urbanos, que são produzidos dentro da parte urbana, né? Então, das cidades. A gente tem lixo agrícola, então a gente tem lixo que está sendo produzido pela parte da agropecuária. Temos o lixo industrial também, lixo hospitalar, lixo tecnológico, celular, computador, certo? Videogame antigo, televisão. Então a gente tem vários tipos de lixo. Só que hoje a gente vai focar no lixo urbano, certo? Vamos falar um pouco do Brasil. Gente, cada pessoa aqui no Brasil produz cerca de 379,2 quilos de lixo por ano. Isso dá mais de 1 quilo por dia. Eu não sei se vocês reparam no lixo de vocês o que é produzido apenas por vocês, mas, por exemplo, eu que tenho um lixinho aqui no banheiro, fora as coisas que eu jogo, óbvio que. Aqui no banheiro não, aqui no quarto, fora as coisas que eu jogo no banheiro, fora as coisas que eu jogo lá na cozinha. Ó, isso daqui eu tirei sábado e já tá cheio de novo. Não sei se vocês estão conseguindo ver a minha imagem. Já tá cheio de novo o meu lixinho. E se a gente for ver que a maioria das coisas são coisas que são recicláveis, certo? Quando a gente se refere ao Brasil também, é o quarto maior produtor de lixo do mundo. Então, dentro do ranking dos países, nós somos o quarto que mais produz lixo. E desse lixo, a gente recicla apenas 3%. Eu acho que esse dado até a professora Paula colocou, né? A gente recicla 3% e de todo esse lixo, que são o que a gente chama de resíduo sólido, na verdade, 30% poderia ser reaproveitado, poderia ser reciclado, desses materiais recicláveis e não as substâncias orgânicas que poderiam ser utilizadas na compostagem. Então, é muita coisa que está sendo descartada, certo? Em quase metade desse lixo, mais da metade, um pouquinho mais da metade, inclusive, é descartado de forma irregular. Então, a gente poderia melhorar muito ainda, certo? Em 2010, foi feita uma lei, a Lei 2.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, certo? Então, a PNRS. Resíduos sólidos, então, é esse lixo que pode ser aproveitado. Entre todos os objetivos dessa lei, a gente tem a não geração de lixo, a redução desses resíduos, a reutilização, a reciclagem e o tratamento adequado também dos resíduos sólidos, certo? Para quê? Porque sempre quando a gente trata, por mais que você recicle essas coisas, a gente sempre tem substâncias que não dá para ser aproveitado.
O que não dá para ser aproveitado, a gente chama de rejeito. Então, a gente tem que ter certeza que esse rejeito ele vá para um local adequado e não, por exemplo, para um lixão a céu aberto. Ele vá, por exemplo, para um aterro sanitário, que daqui a pouco a gente vai ver o que é. Qual que é a diferença de aterro sanitário para lixão. E, além disso, essa lei ela também vai exigir que seja transparente o gerenciamento desses resíduos sólidos urbanos. Então, a gente está se referindo ao lixo urbano, resíduos sólidos urbanos. Se vocês forem colocar na redação de vocês, não escrevam lixo, coloquem resíduos sólidos urbanos, se vocês estiverem se referindo ao lixo da cidade, certo? Bom, tanto de setores públicos quanto de privado. Por quê? Temos muitas empresas privadas também que acabam fazendo parcerias com prefeituras que são responsáveis pelo gerenciamento desses resíduos sólidos também, certo? A minha fonte, gente, foi a Agência Senado, tá? Depois, se alguém quiser, eu posso passar o link. Então, olha aqui. A disposição final dos resíduos sólidos urbanos do Brasil. Então, é uma pesquisa feita pela Albrelp. Em 2010, 56,8% do lixo estava tendo destinação adequada e 43,2% não estava. 2010 foi quando foi instituída essa lei. Então, em 2019, 59,5% já estava tendo uma destinação adequada. Então, subiu um pouquinho, certo? Não é o ideal ainda, certo? Mas já é, pelo menos, é positivo, não é negativo, certo? Bom, o que a gente pode fazer com esses resíduos sólidos urbanos? Tem algumas opções. Tem lixões que ainda são utilizados em muitas cidades no Brasil, que é um local onde não tem nenhum tipo de preparação do solo, que o lixo ele fica exposto a céu aberto. Temos os aterros sanitários que estão aumentando no Brasil, que tem toda uma preparação para receber aquele lixo, já a gente vai ver a diferença. Incineração, que é queimar, só que aqui no Brasil a gente não incinera lixo, com algumas exceções, por exemplo, lixo que tem algum tipo de material que possa contaminar, como, por exemplo, material hospitalar. Incineração, gente, é bom porque reduz o volume do lixo, então ocupa bem menos espaço no ambiente, só que é ruim porque libera muitos gases tóxicos para a atmosfera. Então, nos locais que tem incineração, inclusive em alguns países, tem que ter uma fiscalização desses locais que incineram para ver se as chaminés desses locais estão com os filtros adequados e não está indo substâncias que são, inclusive, cancerígenas para o ambiente, certo? Compostagem, que seria, então, a decomposição das substâncias orgânicas e o que sobra a gente pode utilizar como adubo, certo? E a reciclagem. A reciclagem, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora. O biogás que eu coloquei aí com asterisco, gente, biogás é o metano, que vai ser o gás produzido por bactérias anaeróbicas quando elas estão fazendo a decomposição das substâncias orgânicas. Então, quando você faz uma compostagem, se você tiver um local em que você consiga fechar e canalizar o gás produzido por essas bactérias, você pode, inclusive, utilizar esse biogás como fonte de energia, certo? Então, compostagem é bem legal, principalmente se você conseguir produzir se você conseguir fazer uma usina de biogás junto com essa compostagem, certo? Os lixões, gente. Então, o que é um lixão? Um lixão, ele geralmente é feito na periferia da cidade, então o local mais longe do centro. Ele é a céu aberto, não tem nenhum tipo de preparação do solo. Simplesmente os caminhões vão lá e descarregam o lixo, certo? Ainda, essa fonte é de 2020. Tem cerca de 2.263 lixões em 2.500 municípios brasileiros. Então, ainda é muito lixão que tem no Brasil, certo? E, gente, por que esse lixão é ruim? Primeiro, você não tem nenhum tipo de preparação do solo. Então, o chorume, que é aquele líquido do lixo, ele acaba infiltrando, contaminando o solo e pode, inclusive, contaminar o lençol freático que está abaixo do solo, certo? Todo lixo vai ficar a céu aberto. Esse lixo, então, ele vai ser decomposto, libera vários gases do efeito estufa, inclusive o metano, certo? Ali, a gente pode ter substâncias, na verdade, resíduos, lixo, de maneira geral, que podem estar contaminados. A gente pode ter seringas e outros materiais. A gente pode ter vidros e outros objetos perfurantes. E a gente não pode esquecer dos animais que podem estar ali
que vão trazer vários organismos patogênicos também. Então, a gente vai ter um grande local que é um grande foco de contaminação, inclusive para doenças que são transmitidas para o humano. Lá a gente também, além de ter impacto ambiental, de ter esses problemas na doença, né? Então, problema de saneamento básico, a gente também tem as pessoas que acabam indo lá para tentar separar o lixo. Então, essas pessoas, elas acabam se arriscando com contaminação, elas ficam expostas, então, à doença, expostas a esses gases, expostas a animais. E, em decorrência disso, a gente tem vários tipos de problema social, como álcool, drogas, trabalho infantil, certo? Então, os lixões, eles têm vários aspectos ruins, e não apenas impactos ambientais, e também impactos sociais, certo? E, inclusive, as pessoas que são mais humildes, geralmente elas vão ter moradia mais próxima desses lixões também, certo? Bom, aterro sanitário. Por que aterro sanitário é diferente de lixão? Eu vou ver se você, não sei se vocês conseguem, eu vou tentar riscar aqui meu slide. Não, vou ficar aqui com. Acho que vocês conseguem ver, né? O que eu estou apontando, a laser, conseguem, né? Gente, aqui está o solo, certo? E aqui abaixo do solo a gente tem um lençol freático. O aterro sanitário, ele vai ser um local preparado para receber esse lixo, de modo a reduzir os impactos ambientais causados por esse lixo. Então, aqui nesse aterro sanitário, a gente tem aqui em cima uma manta plástica para impermeabilizar o solo e não deixar que passe nenhum líquido para contaminar o solo e o lençol freático. Você coloca aqui o lixo, certo? E você vai colocando em cima dessas camadas de lixo terra e cobre com vegetação. Para que vegetação? Para não acontecer de vir o vento, vir a água e acabar promovendo o deslizamento desse lixo. Você quer deixar o lixo armazenado lá. Então, as raízes das plantas, elas acabam segurando o solo e evitam a erosão, certo? Então, ó, camada de lixo, camada de terra, camada de lixo, camada de terra. Esses canos que vocês estão vendo aqui, tanto na horizontal quanto na vertical, esses aqui que estão na horizontal, eles são canos para canalizar o chorume, que é aquele líquido. Esse chorume, ele vai ser tratado antes de ser liberado de volta para os rios. Esse chorume, apesar dele ser tratado e ser liberado nos rios de uma maneira que não polua, ele tem os rejeitos que sobraram, como se fosse uma gosma que sobra desse tratamento. Lembra, rejeito é o que não tem o que você fazer. Então, o que você faz com esse rejeito desse chorume que você tratou? Você vai simplesmente colocar numa bolsa plástica e colocar de novo lá no aterro sanitário. Não tem uma outra coisa para você fazer com ele. Só que já existem estudos para você dar um destino para esse chorume, para esse rejeito do chorume para você aproveitar, como, por exemplo, fabricação de asfalto a partir disso. E essas pesquisas no Brasil, pessoal, elas são feitas nas universidades públicas. Por isso que é tão importante a gente investir em ciência, certo? Os governantes cada vez mais estão investindo cada vez menos em ciência. E a gente não pode esquecer que é muito importante, certo? Para o meio ambiente, para a sociedade de modo geral, a gente investir em ciência, não para vacina, mas em todas as áreas da ciência, certo? Bom, esse outro cano que está aqui na vertical, ele serve para canalizar o gás metano. Aqui dentro, a gente vai ter bactérias anaeróbicas. Bactérias anaeróbicas, elas liberam metano. O metano, ele vai ser canalizado, e se for um local que tem uma usina de biogás, ele vai ser utilizado para produzir biogás. Se por acaso não tiver essa usina de biogás, porque é claro que é caro para ter uma usina, esse metano ele vai ser queimado. Por que ele vai ser queimado? Porque o metano, assim como o gás carbônico, ele é um gás de efeito estufa. O metano, gente, ele é o CH4, tá? CH4 é a fórmula molecular dele. Ele é um gás que retém muito mais calor do que o gás carbônico, mais de 20 vezes mais. Então, para o efeito estufa, ele é pior que o gás carbônico. Então, você queima esse metano para você poder liberar, então, gás carbônico para a atmosfera. Então, é menos pior você liberar gás carbônico do que você liberar, então, o metano. Mas, apesar desse aterro sanitário ele proteger o meio ambiente, ele ainda não resolve o problema do volume do lixo. Continua sendo o mesmo volume, certo? Então, a gente precisa de alternativas, porque a gente continua estocando lixo no planeta.
certo? E a gente só tem um planeta, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais matéria-prima, ou a gente não vai ter mais lugar para colocar lixo, certo? E uma dessas alternativas, então, é a reciclagem. O que é reciclagem? É você transformar um resíduo sólido, então, uma coisa, um lixo sólido que você pode aproveitar, e você vai utilizar ele como matéria-prima para você conseguir produzir um outro objeto, por exemplo. Então, esse resíduo sólido vai passar por transformações químicas, físico-químicas ou até mesmo biológica, para você poder, então, gerar um material ou até mesmo um produto a partir dele. Então, aqui a gente tem, né, as nossas lixeiras plásticas. Eu confesso que eu nunca decoro essas cores, eu sempre tenho que ler para saber o que é. Mas o azul é papel, o vermelho é plástico, o verde é vidro, o amarelo é metal, o marrom é orgânico, e o cinza é o que não é reciclável, que não tem como você reciclar, então você descarta lá, certo? Bom, o que é reciclável? Apesar de a gente falar assim, plástico de modo geral, é todo plástico que é reciclável? Não. Existe plástico, gente, que é de uso único, que você não consegue reciclar dependendo do material que ele é. Então, nem todo plástico, ele é reciclável. Então, somente a reciclagem não é a solução. Então, o que a gente consegue reciclar? Tampas, potes, garrafas, recipientes com produtos de limpeza, brinquedos e baldes. A gente não consegue reciclar tomada, cabo de panela, espuma, acrílica, embalagens que tenham metal junto, certo? Então, apesar de ser de plástico, se ela for metalizada, você não consegue reciclar. O vidro, garrafa, potes, copos, frasco intermediário, tudo que for de vidro, você consegue reciclar. Inclusive, gente, o vidro, o plástico, vou só comparar com o plástico. O plástico, mesmo se for uma coisa que recicla, ele tem uma vida útil. Você não pode reciclar ele infinitas vezes. Vai ter um momento que você não vai mais conseguir reciclar. O vidro mesmo, igual esse de copo, você consegue reciclar inúmeras vezes, não tem uma data de validade. Então, se você for escolher entre um vidro e um plástico, sempre escolha o vidro, desde que esse vidro você saiba que ele vai ter uma destinação adequada, certo? Bom, espelho, louça, cerâmica, óculos e porcelana, né? É um pouco diferente de vidros, então você não vai reciclar eles, certo? Você pode reutilizar, mas reciclar já não dá. Papel. É todo papel que você consegue reciclar? Também não. Você consegue reciclar jornais, revistas, caixas, papel de rascunho, papelão, mas você não consegue reciclar adesivo, etiqueta, fita crepe, papel carbono, fotografia também não dá. Papel que esteja engordurado, então, por exemplo, um guardanapo que você utilizou lá para almoçar. Você não consegue. Papel toalha, papel higiênico, você também não consegue reciclar. Por quê? Porque vai estar sujo, certo? Melissa resolveu dar o ar da graça aqui para você, que é a cachorra mais inteligente dessa vida. Bom, e metal também você consegue reciclar, né? O alumínio, então latinhas de refrigerante, de óleo, de sardinha, cano, arame, prego, tudo isso você consegue. Mas outros tipos de metal, como clipe, grampo, esponja de aço, lata de tinta, pilhas e baterias você não consegue. Esponja de aço, gente, ela acaba se degradando no meio ambiente. Você consegue fazer uma degradação natural. Então não tem problema se não reciclar, certo? Bom, aqui tem um dado que eu trouxe para vocês, que são os municípios com coleta seletiva. Então, aqui está comparando 2010 e 2019. Então, a gente teve um aumento, né, em várias regiões do Brasil. Então, no norte, a gente teve de 44% de municípios com coleta seletiva para 63%, o nordeste de 34% para 54%. Olha o sul, de 76% para 90%, quase 91%. A gente aqui do centro-oeste está perdendo. De 26, a gente foi para 48. Quase dobrou, mas ainda é um número muito baixo, certo? Então, a gente precisa cobrar políticas públicas, certo? Quem faz as leis, quem resolve isso, são os políticos. Então, sempre quando a gente votar em alguém, a gente tem que ver qual que é o plano de governo daquele político, o que ele quer fazer para o meio ambiente. A maioria das pessoas nem se importa com isso ou acaba nem pesquisando, certo? E como que tá Rondonópolis? Gente, Rondonópolis, segundo o IBGE, a estimativa é que tenha 236.042 pessoas vivendo aqui. É uma estimativa, certo? Nós, felizmente, já temos aterro sanitário. Então, os lixões, eles acabaram sendo
soterrados e construíram bairros em cima. Então, hoje em dia, a gente tem um aterro sanitário. Então, esse aterro sanitário, ele é muito melhor para o meio ambiente, certo? Do que um lixão a céu aberto, é claro. E aqui em Rondonópolis, a gente também tem uma cooperativa de reciclagem e coleta seletiva. Só que não está em todos os bairros, é claro, teria que ampliar para todos os bairros. Mas essa cooperativa de reciclagem, ela é responsável pela reciclagem aqui de Rondonópolis. E é muito legal porque as pessoas que eram catadores e que trabalhavam no lixão, hoje em dia eles trabalham nessa cooperativa de reciclagem. Então, eles recebem um salário digno, certo? Não ficam mais expostos às doenças, a álcool, drogas. Muitas pessoas saíram dessa vida, certo? E conseguem ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, quando você está fazendo projetos de saneamento básico, você está ajudando o meio ambiente, você ajuda as pessoas que são mais vulneráveis, que são de classe mais baixa, em todos os sentidos, quando você coloca esgoto, quando você coloca um aterro sanitário, certo? Então, tem uma consequência direta na vida dessas pessoas. Gente, falta 3 minutos para acabar. Se eu não tiver acabado, e cair a ligação, é só vocês voltarem pelo mesmo link. Bom, quais são as alternativas para a gente poder fazer a reciclagem? Pode ter ponto de entrega voluntária, então a gente pode colocar. Aqui em Rondonópolis, eu não vi em nenhum lugar, com exceção de óleo. Você pode colocar em um local, aqui recebemos plástico, aqui recebemos latinha. Lá na escola, a gente está com um projeto lá no Leibniz do 7º ano, que a coordenadora já fazia, só que ela não tinha divulgado amplamente, que é a Lapatinhas, que você deixa a latinha lá, e depois essas latinhas vão ser doadas para a ONG, e a ONG troca por remédio de leishmaniose para os cachorros, que aqui em Rondonópolis tem muito caso de leishmaniose. Então, a gente colocou até mais caixas no andar de cima para a gente conseguir juntar essas latinhas, porque os alunos, eles tomam muito refrigerante, né? Então, a gente pode colocar pontos de entrega voluntária, inclusive para plástico. Dá para fazer parceria com cooperativa, então falar para a cooperativa, olha, não tem coleta seletiva no meu bairro, mas a gente quer fazer uma parceria. O Rotaract, que é o Rotary para jovens adultos, eles estão agora começando a fazer um programa de reciclagem também. Por isso, inclusive, eu participei da reunião com eles semana passada. E também tem várias empresas privadas que elas vivem disso, de material, elas compram, revendem, então dá para fazer parceria com elas também, certo? Mas quando a gente for pensar em reciclagem, a gente tem que pensar que nem tudo que é reciclável vai ser reciclado. Será que aqui em Rondonópolis tem tecnologia para reciclar todos os tipos de coisa que são recicláveis? Não, certo? Por exemplo, aqueles embalagens de chips aqui em Rondonópolis, pelo menos na última reunião que foi do Bill na Quarentena, que o João, que é ex-secretário do Meio Ambiente, estava aqui, ele falou que não tem. Será que aquele produto é reciclável? Eu falei para vocês que, por exemplo, plástico, tem vários plásticos que são utilizados uma vez que não dá para ser reciclado, depende do tipo de plástico. Depende da demanda. Será que vai ter alguém para comprar aquilo? Pode ser reciclável, mas se não tiver ninguém para comprar, o que você vai fazer com aquilo, né? E as cooperativas, empresas privadas sempre vai pensar no gasto. Compensa eu comprar aquilo para reciclar, se eu vou gastar muito para reciclar e o meu lucro vai ser pouco? Lembrando que a gente vive numa sociedade capitalista, então compensa. Então, às vezes até reciclável, mas eles não vale a pena para eles reciclar, porque ganham muito pouco. E além disso, a gente tem que pensar nos rejeitos. Todo o processo de reciclagem vai ter substâncias, vão ter emissão de gases, substâncias que vão para o esgoto, que vão ser tóxicas para o meio ambiente. Então, até quanto reciclar aquilo lá vai ser bom para o meio ambiente? Será que os produtos não vão ser pior? Certo? Então, tem os 5 R's que a professora Paula também falou, que é reduzir, repensar, reutilizar, recusar, reciclar, certo? Para a gente conseguir, então, ter um futuro mais promissor, para a gente ter uma expectativa, para a gente pensar, nossa, eu vou ter filho, eu vou ter neto, e eles vão ter os mesmos recursos que a gente tem hoje em dia. O planeta vai estar numa temperatura aceitável, que o nível do oceânico ele não tenha subido tanto, que a gente possa ir no final do ano para a praia, certo? Porque continuar dessa maneira, vários locais, por exemplo,